H2O Mapa é um projeto inovador de mapeamento da herança hidráulica. O projeto foi criado com uma duração de 3 anos, ter sido criado em 2020 e terminará em 2023. Os objetivos do projeto é utilizar ferramentas digitais na construção de mapas interativos sobre o património de recursos hidráulicos e desenvolvimento de capacidade, competências e interesses na STEM, ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Este projeto é um projeto diferente porque não são só alunos de secundário, mas sim de universidades. Como universidades nós temos 3, uma italiana e 2 espanholas. E escolas são 4, uma italiana, uma espanhola, a Escola de Elvas e a de Campo Maior. O projeto tem 13 Intellectual Outputs, sendo o primeiro curso e-learning para professores, o segundo um guia metodológico e o terceiro a criação de mapas históricos digitais. O plano de trabalho do projeto é dividido em 2. O primeiro é recolha e levantamento de dados e o segundo é elementos de registar. Sendo que no primeiro nós identificámos alguns elementos hidráulicos e pegámos informações e unimos. É o que já está feito. O segundo nós ainda estamos a desenvolver por causa da pandemia e vamos adicionar informação de dados, só que com mais numéricos, como longitude, altitude, material, largura e por aí. E por fim do projeto, nós vamos criar uma plataforma multi-educacional sobre o património hidráulico, onde vamos pôr o histórico dos mapas digitais com recursos identificados anteriormente. Os resultados a esperar do projeto são a melhora da aprendizagem, competências na área de TIC e da STEM, competências linguísticas, acessibilidade para a interculturalidade, valorização das aprendizagens e partilha de práticas inovadoras, a partilha do sentido do cidadão europeu e receptividade na mudança e ao desafio. Este trabalho faz parte de um projeto eTwinning. eTwinning é o espaço dedicado entre alunos. Aqui tem para verem o projeto e para saberem mais sobre ele, tem a divulgação do projeto, como Facebook, Instagram e Twitter. Agradeço pela vossa comparência. Obrigado. Boa tarde, eu sou Maria João, aluna do curso Técnico de Turismo. As questões sobre a sustentabilidade dos recursos nos dias de hoje são cada vez mais relevantes porque começamos a perceber-nos que alguns dos recursos tidos como garantidos podem acabar. Nos exames nacionais, sobretudo no de Biologia, Geologia e de Geografia, é cada vez mais comum aparecerem questões sobre o tema. Por exemplo, no Exame Nacional de Biologia e Geologia do ano passado, uma das questões abordava a possibilidade das deslocações da cidade de Jakarta, capital da Indonésia, na ilha Java, tendo como causas o aquecimento global e a sobreextração das águas subterrâneas. Partindo desta introdução, apresentamos o nosso primeiro orador convidado. Licenciou-se em Geologia pela Universidade de Coimbra em 1984, obteve um mestrado em Geologia Económica e Aplicada pela Universidade de Lisboa em 1991 e o doutoramento em Geologia com a especialização em Hidrogeologia pela Universidade de Évora em 1999. É professor na Universidade de Évora desde 1985, mas também trabalhou em outras universidades, tais como a Universidade do Algarve, a Universidade de Huelva, em Espanha, a Universidade de Charles, que situa-se em Praga, na República Checa, e a Universidade de Sapienza, em Itália. Trabalhou no âmbito dos trabalhos Erasmus e também trabalhou no Instituto Superior dos Transportes e Comunicações de Maputo, em Moçambique. É especializado em hidrogeologia, foi presidente da Associação Internacional dos Hidrogeólogos, é também membro do Instituto
do Instituto das Ciências da Terra Faz. e da Comissão Técnica dos Hidrogeólogos Sem Fronteiras. Possui uma vasta experiência internacional, contribuindo nomeadamente no projeto, no trabalho da Unesco, do World Water Council, da International Network of Basin e da Organization e da UN, entre outros. Falamos do professor António Jambela, que temos o prazer de ter aceitado o nosso convite e de ter aqui hoje para nos falar sobre os cursos hídricos e sustentabilidade. Obrigada. Ora, bom dia a todos e, em primeiro lugar, queria agradecer pelo convite que fizeram para estar aqui. Eu tenho sempre muito prazer em vir falar destas coisas, porque a minha vida tem sido dedicada à água e nos últimos 12 anos, pelo menos, o meu trabalho tem sido mais a nível internacional do que aqui. Portanto, eu venho apresentar, e eu espero que seja também um pouco isso que estão à espera, as questões globais da água, os problemas que existem, porque, no fundo, eles repetem-se de país em país, nos sítios piores, noutros melhores. Basta pensar no nosso país, onde temos uma dicotomia tão grande entre a precipitação que ocorre no norte e a precipitação que falta no sul, que basta o nosso país para nós percebermos como é diversa a questão da água no mesmo país, quanto mais entre países diferentes. Mas depois vai tudo dar ao mesmo. Portanto, falando ainda um pouco sobre a minha carreira, portanto, eu, enquanto presidente e vice-presidente, antes disso, da Associação Internacional de Hidrogeólogos, portanto, coordenei, no fundo, um pouco esta questão profissional dos hidrogeólogos a nível mundial e tinha, por representação dessa associação, cargos de representação junto de todos os organismos mais importantes da água a nível mundial. E, portanto, o Conselho Mundial da Água foi um dos sítios onde eu estive representado durante uns anos, a UN Water, portanto, o órgão da água para as Nações Unidas, que é, por exemplo, responsável pelos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, a UNESCO, que não estava aqui, mas a UNESCO, que é o organismo para a Comunidade Europeia da parte económica e que também tem relação com a água, e que estipula, por exemplo, nos ODS quais são, como é que se controlam os ODS e o cumprimento dos ODS. Na última reunião onde estive, em 2018, foram definidos os parâmetros que vão ser medidos para avaliar os objetivos de todos os ODS até o ano 2030, não é? É claro que a minha intervenção tinha mais a ver com águas, mas foram todos definidos aí, porque há países que nem sequer conseguem responder a questões muito básicas sobre a água. Não sabem o que se consome, o que não se consome, qual é a qualidade das águas, etc, etc. E, portanto, de vez em quando, a nível destes organismos internacionais, tem que haver uma reflexão e uma mudança de quais são os parâmetros que têm que ser medidos para o futuro, para avaliarmos como é que estão a ser desenvolvidos. Ultimamente, tenho trabalhado projetos mais em África, em Moçambique, em Angola. Há 15 dias foi aprovado um projeto para o sul de Angola, para um dos concelhos mais pobres de Angola, no sul, junto à Namíbia, 1.600.000 euros, e vou começar esse projeto agora também a partir de outubro deste ano e durante 3 anos. Sou autor também da cartografia hidrogeológica, de uma grande parte da cartografia hidrogeológica aqui do Alentejo e também de 1/5 do sul de Moçambique. Portanto, tenho alguma experiência que me permite depois falar um pouco destas questões importantes da água. Outra característica da minha apresentação é que eu sou um especialista em águas subterrâneas, ok? Portanto, eu venho aqui um pouco falar na minha perspectiva, embora a água subterrânea é a mesma que a água superficial, por vezes está cá em cima, por vezes está lá em baixo, e vocês vão ver que esta ligação é importante para o futuro da água no mundo, digamos. Eu começo por esta... Okay? Pelo ciclo hidrológico, que vocês conhecem, portanto, eu trato mais deste setor, o setor da infiltração, depois da precipitação, etc. E depois aqui estão já bem visíveis estas ligações entre as águas superficiais e subterrâneas. Elas interagem na zona dos rios. A água infiltra, por exemplo, nas zonas montanhosas, descarrega nos rios, por baixo dos rios, por isso é que vocês não veem. Mas a questão é que, se vocês medirem o caudal num rio num determinado ponto
e medirem 1 quilómetro depois, o rio tem mais água. E vocês não veem onde é que ela aparece, é que as nascentes estão debaixo do rio, ok? Os lagos também têm ligação com a água subterrânea e a água subterrânea finalmente tem ligação com o oceano, numa zona de interface aqui, onde as águas subterrâneas descarregam finalmente no limite com o oceano. Se algum de vocês já esteve nos olhos d'água no Algarve, é um dos poucos sítios em Portugal onde vocês conseguem ver a água subterrânea dos aquíferos do Algarve descarregar. Na maré baixa vocês conseguem ver a água a surgir. Isso é uma das pequenas descargas, das muitas que o Algarve tem, a maior parte delas debaixo do mar. Desculpem, andei para trás. Nessa interação acontece então que a água tem também contacto com uma série de atividades humanas à superfície, não é? A água infiltra, por exemplo, aqui para os aquíferos a partir dos terrenos onde a água cai e, portanto, se houver contaminação aqui das zonas agrícolas, a água vai para aqui, depois percorre um certo espaço, vai parar aos rios, dá-se também escoamento superficial e também os poluentes vão parar aos rios por aqui. Se houver indústrias, estamos sujeitos também a uma contaminação industrial, parte de águas superficiais e subterrâneas. Temos também as cidades, as zonas urbanas, como grandes centros de poluição das águas. As águas debaixo das cidades estão normalmente extremamente contaminadas. Isto tem a ver com uma coisa. Quando há um fornecimento de água, esse fornecimento é feito sob pressão. E, portanto, se houver um rompimento das tubagens, imediato, muitas vezes, saem nas ruas a água, etc., e as pessoas vão imediatamente tentar remediar a situação. O sistema de esgotos funciona por gravidade, a maior parte das vezes, ok? E, portanto, como funciona por gravidade, se partir um tubo não é tão fácil detectar isso. E, portanto, é muito natural que debaixo das povoações existe contaminação com águas residuais e, por isso, os níveis de nitratos e os níveis de contaminação são geralmente grandes nas cidades. Aqui um pouco mais a visão do que é as águas subterrâneas, infiltração nas zonas mais altas, descarga nas zonas dos rios e dos poucos sítios onde vocês podem verdadeiramente ver as águas subterrâneas, embora muitas vezes as pessoas nem entendam isso assim, é quando olham para dentro de um poço. Aí é a água subterrânea. E aquela água que está dentro do poço não está lá sempre assim. No dia seguinte, se vocês lá forem, a água já passou, já entrou no aquífero e entrou outra nova. Portanto, está permanentemente a circular. Nós é que temos tendência a dizer, não tiramos a água do poço, a água está lá amanhã. Não é. Aquela água vai-se embora, vem outra e está sempre a passar. E é isso que acontece. A água desloca-se daqui para aqui, vai passando e vai descarregar nos rios um pouco mais adiante. É um pouco essa sequência que eu depois vou mostrar. Há diversos tipos de aquíferos, uns mais porosos, outros mais fraturados. Eu pus aqui apenas para vocês terem uma ideia. Este é um aquífero na África do Sul, onde eu trabalhei também uns meses, no Cabo, na província do Cabo. Um aquífero poroso, portanto, com características porosas. Infelizmente, a cidade do Cabo tem sido uma das cidades que mais tem sido afetada por problemas de abastecimento, precisamente porque não se protegeu este aquífero. Neste momento está cheio de barracas por todo o lado, totalmente contaminado. Este aquífero permitia abastecer a cidade do Cabo e está completamente arrumado. E eles passaram durante 3 meses sem água por causa disso, porque a água tinha que vir de bastante longe. Estes são um exemplo de umas rochas fraturadas, onde aqui, enquanto que aqui a água está no meio das areias, aqui está em fraturas. E, portanto, é nestas fraturas que a água circula, tem muito menos água do que estas formações aqui. E este é um exemplo de um tipo especial de rochas que chamamos nós rochas, os meios cárcicos, ou seja, são zonas de grutas, etc., onde a água circula através de grandes espaços. São fraturas, há mesmo as fraturas muito grandes. Imaginem quem já visitou as grutas, aquelas grutas estivessem cheias de água. No fundo é o que existe aqui no país, em muitos sítios também. Este é um exemplo da República Checa, de um grande aquífero cárcico na República Checa. Estes são alguns exemplos. Aqui é um aquífero aqui na costa do Alentejo, Galé de Fontainhas. Aqui é o aquífero da Namíbia, o do deserto do Namibe, um dos melhores aquíferos da África. Atenção a uma coisa, o facto de não chover neste deserto não quer dizer que não esteja lá água, só que é água fóssil. Tem mais de 30 mil anos, infiltrou quando chovia naquele deserto. Ainda existe. A grande questão da água nos desertos é só uma. Vamos utilizá-la e nunca mais é reposta. E, portanto, isto é aquilo que nós chamamos de minar água. É como se estivéssemos a tirar minério e a água ali acaba e não volta. Enquanto não voltar a chover naquela zona daqui a uns milhões de anos, se calhar.
Portanto, a água tem que ser vista de duas maneiras. Se retirarmos água em Portugal de um aquífero destes, cada vez que chove, a água volta a entrar para lá e vai repondo um pouco aquilo que tiramos. No deserto, não é possível fazer isso. Estes são dois exemplos de deserto do Namibe, de 2019. É um oásis, exatamente, afloramentos de água subterrânea no deserto do Namibe, mas desta vez em Angola, não na Namíbia, como o outro. O que aconteceu? Também no deserto do Namibe, um aquífero em rochas fraturadas, portanto, basaltos. Vocês conseguem ver aqui uma distância de 10 metros de altura, que de facto há muitas fraturas onde a água pode infiltrar e entrar no aquífero, só que aqui a água está a 80 metros de profundidade, e o que acontece aqui é que estas árvores desenvolveram a capacidade de desenvolver raízes com 80 metros para ir buscar a água lá abaixo. Portanto, estão a ver a capacidade de adaptação da natureza a coisas deste tipo. Cá teríamos a água a 4, 5 metros de profundidade, as árvores têm a raiz a essa profundidade. Ali, se precisaram de ir buscar a 80 metros, vão buscar a 80 metros. E em 2 horas põem a água nas folhas. Já está comprovado, há um colega que está a trabalhar lá. 2 horas para subir estes 80 metros e chegar às folhas. Aqui é o tal aquífero cárcico da República Checa. Agora vou-vos mostrar um pouco como é que as coisas acontecem. Portanto, nós o que temos é, debaixo dos nossos pés, em todo o lado, temos o solo, temos rochas e temos a água subterrânea a preencher os poros abaixo deste nível. E é por isso que as pessoas fazem os poços, fazem os furos e captam água em profundidade. Mal atinjam este nível e se houver ligação com uma fratura ou com um meio poroso, o furo enche imediatamente e os poços enchem imediatamente. E depois, estes aquíferos descarregam sempre nas linhas de água. Portanto, o que acontece é que quando chove... Desculpem lá. Não está a funcionar bem? Ok. Portanto, a água vai correndo na direção dos rios. Chama a atenção de outra coisa extremamente importante que as pessoas normalmente não entendem. É muito mais fácil contaminar um aquífero a partir de pontos altos do que de pontos baixos, ok? Se vocês puserem uma fábrica aqui, ela vai contaminar a linha de água superficial, mas não é capaz de contaminar o aquífero, porque aqui a pressão é de baixo para cima nos aquíferos. A água sobe para descarregar no rio. Não é possível contaminar um aquífero numa zona baixa. Mas se puserem uma fábrica aqui ou aqui, a infiltração aqui vai levar a que esta poluição chegue até ao rio, percorrendo este espaço todo, ok? Isso é importante. O que é que acontece nas alturas, portanto, áreas de recarga, áreas de descarga? Nas alturas de seca, o que acontece é que o fluxo deixa de existir e então os níveis vão baixando e a velocidade da água a caminho dos rios é cada vez menor. Se tivermos 2, 3 anos de seca, o que vai acontecer é isto. A água vai cada vez mais lentamente porque o desnível é menor. Quanto maior o desnível, maior a velocidade da água. E a determinada altura o que pode acontecer é que ao fim de 2, 3 anos de seca, o nível deixa de tal maneira que equilibra e já não há escorrência para as linhas de água e com a continuidade da seca este ribeiro vai ele próprio alimentar o aquífero. E aqui é a única altura em que podemos contaminar o aquífero nas zonas baixas. Se isto acontecer, a água do rio vai contaminar o aquífero. Se chover novamente, aquela água vai ser expulsa outra vez e recomeçamos o ciclo. E é isto que acontece, por exemplo, no Alentejo aqui, basta entre o inverno e o verão. Quando vocês veem linhas de água que no inverno correm e no verão não correm, a água continua a correr, mas subterrânea, ok? Porque este é o ciclo aqui. Se for após uns anos de seca, até os rios principais são capazes de secar, passam a correr subterraneamente. O que é que acontece quando nós extraímos água, fazemos furos, fazemos isto? Causamos um quadro de rebaixamento nos níveis que está a provocar problemas em várias partes do mundo. Porque se tivermos só um furo e pararmos, depois isto recupera. Mas se tivermos uma quantidade de furos, eles interferem e fazem um rebaixamento global das águas. Por exemplo, na Cidade do México, as águas neste momento estão 80 metros abaixo daquilo que estavam quando a Cidade do México foi construída. E a Cidade do México está toda a abater por causa disto, já vamos ver mais adiante. Portanto, formam-se estes cones de rebaixamento, quando são consecutivos, provocam um rebaixamento geral. Vou-vos mostrar um pouco o que é que se passa se nós tivermos este circuito de água subterrânea e fizermos captações e começarmos a retirar água. Reparem que invertemos, a determinada altura, o circuito natural. O circuito natural é da parte alta para a parte baixa. Quando o furo retira tanta água que baixa abaixo do nível do rio, passamos a ter água do rio a caminho também do furo. É outra maneira de metermos poluição no aquífero, é nós estarmos a tirar água exagerada nas proximidades dos rios.
Falei-vos das zonas costeiras há bocado, a mesma coisa, o aquífero vai descarregar ali. E esta descarga que vocês veem nas zonas de praia é exatamente isso. Quando a maré baixa, o aquífero a descarregar. Se vocês provarem esta água, é sempre mais doce do que a água do mar, porque vem misturada a água do mar com água doce. Na questão das ilhas ou das penínsulas, isto é o caso da Península de Troia, aqui em Portugal, que tem 3 ou 4 quilómetros de largura e tem uma cunha salina por baixo de um lado e do outro. Portanto, as águas subterrâneas junto ao mar têm uma cunha salina do lado do mar. Aqui é água salgada, aqui é água doce. Na Península de Troia temos apenas 40 metros de espessura de água doce, ok? Vocês veem instalar-se aqueles prédios todos lá, etc., estão a explorar este aquífero. Se exploram demais, vão puxar a água salgada e um dia só tem água salgada aqui. A maior parte das ilhas, neste momento, do Pacífico, etc., já está tudo totalmente salinizado. Porque plantaram cana-de-açúcar, plantaram isto, plantaram aquilo, tinham estas lentículas de água. Porque, no fundo, uma ilha o que tem é uma cunha de água salina de um lado e do outro que se vão unir ao centro da ilha. E, portanto, eles têm apenas um bocado de água à superfície. Quando retiram isto, a água salgada chega aos furos e acabou. O Porto Santo é um dos casos em Portugal. Já não tem água doce por causa disto. Foi explorada de tal maneira que agora só água da chuva. Este é outro exemplo. Isto é o que se passa entre o verão e o inverno. Portanto, quando o inverno chove muito, empurra a cunha salina um pouco para o oceano, e depois a cunha salina retrai-se do tempo do verão, quando há menos afluxo de água. Mas agora reparem, se fizermos um furo aqui, começamos a puxar a água salgada cada vez mais para o interior. Já se está a passar no Algarve e por exemplo, no México, dos 80 e tal, 87 aquíferos costeiros que o México tem, 27 já estão contaminados até cerca de 8 km da costa. Porque os agricultores foram puxando água salgada para dentro e aqueles tacantes são para abandonar, não é? Isto é a utilização de água subterrânea no mundo, 67% para rega, 22% uso doméstico, 11% para usos industriais. Desculpa lá. E o que nós vemos aqui é que há 2 países a disparar completamente no uso da água. Isto é a China, isto é a Índia. Enquanto todos os outros países estão neste momento a tentar controlar o uso da água, os Estados Unidos estão aqui, gastam muito mais água do que nós aqui na Europa, etc., mas efetivamente estão a tentar controlar. A Índia está a tentar controlar. Eu acho que não é bem a controlar. A Índia está a acabar-se a água. Porque outra das maneiras de controlar isto é que não há mais, já não, aquela curva vai deixar de existir. Os chineses não. Os chineses estão em ponta, não é? Neste momento estão a derivar 40 e tal % das águas do Rio Amarelo para o deserto do Gobi para instalarem pessoas no deserto. E, portanto, isto é um desastre que no futuro lhes vai custar caro. Aliás, eu conheço um indivíduo que se opôs a isto e teve 20 anos a cabeça a prémio na China, porque disse que a China vai ficar sem água. Encontrei-me com ele em Londres e ele agora está a trabalhar para o governo chinês. 20 anos depois, perdoarem porque viram que ele tinha razão com o que disse aqui há 20 ou 30 anos atrás, não é? Porque é mesmo isso que vai acontecer. Isto aqui é o indicador de stress de exploração de água subterrânea a nível dos países. Os piores problemas estão aqui nesta faixa do Trópico de Câncer. México e toda a zona do norte da África e esta zona aqui, a Índia. Porquê? Porque exatamente aqui existem bons aquíferos, mas estão a ser explorados a um ritmo brutal. Não é? Portanto, principalmente na Líbia, no Egito, estes países estão a utilizar água fóssil, que depois não tem recuperação. E, portanto, este vai ser um problema para o futuro em toda esta zona. É curioso que eu depois encontrei isto, que é um estudo de uma universidade inglesa que mostra o índice de pobreza da água, ok? E o índice de pobreza da água está fundamentalmente em África. Isto não quer dizer que a África tenha menos água do que o resto dos continentes. O que tem a ver é com o facto de eles não terem a tecnologia para tirar, ok? As próprias populações, que eu tenho trabalhado muito agora em Moçambique no apoio a populações, escolas, água para as escolas e tal, na zona de Nampula, o que acontece é que as pessoas fazem 10 ou 20 km por dia para ir buscar água ao rio. Quando têm aquíferos de baixo, ou seja, se tivessem capacidade para fazer um furo, mesmo com uma bomba manual, abasteciam-se no local. Mas não há tecnologia para isso, porque é cara. É caro, haverá, mas não tem capacidade para pagar. E, inclusive, temos até um projeto nessa zona de Nampula em que alguns portugueses pagaram alguns furos para as pessoas poderem ter água nestas zonas. Portanto, em África o problema é muitas vezes esse. A água está lá, mas não se consegue usar e, portanto, as pessoas acabam por morrer cedo por não ter água sequer, às vezes, para a alimentação.
Bom, estes são mapas já conhecidos do aquecimento global, o que é que se vai esperar aqui nas regiões mediterrâneas e muito claramente há aqui uma zona de grande aquecimento aqui em toda esta zona da bacia do Mediterrâneo, seja no norte da África, seja na Europa, e vai haver aqui problemas sérios. Aliás, já está a haver. Isto eram as projeções, mas estas projeções já têm mais de 10 anos, acho que isto já foi tudo ultrapassado. As projeções até ao final do século de um aumento de entre 2 e 5 graus. A verdade é uma, passaram 20 anos deste século e no Mediterrâneo já estamos muito próximo dos 2 graus que eles apontavam como mínimo para o aumento ao longo dos próximos 100 anos, não é? Até o ano 2100, o que significa que nós já estamos aqui e ainda só passaram 20 anos deste século. Vamos ter um problema gravíssimo aqui em toda a Europa. E depois há outra coisa importante. Quando se fazem estudos, percebe-se que o norte da África vai ficar muito mais enrascado do que nós, porque a Europa tem meios de tentar controlar isto, temos ainda algum dinheiro, temos tecnologia que permite adequar um pouco as coisas. O norte da África vai sofrer imenso com tudo isto, não é? Este aqui é um mapa das descargas dos rios entre 79 e 2003 e depois comparativamente com aquilo que se espera em 2075 e 2099. E, de facto, o que nós vemos é que os escoamentos vão reduzir em praticamente todas estas áreas. Isto aqui é o escoamento superficial, isto é as descargas dos rios para o mar. O verde quer dizer que vai aumentar a quantidade de água a escoar nos rios, como vocês veem no norte da Europa acontece isso, e no Nilo, porque vem de uma zona equatorial, vem mais água no futuro, possivelmente no Nilo, mas todos aqueles, os rios do sul da Europa vão ter uma redução significativa dos caudais. E aqui estão 6 rios, um deles é o Ebro, em Espanha, que foram estudados e todos eles mostram que vai haver uma diminuição, às vezes, de 30% dos escoamentos para o mar. Aqui está outro exemplo desses rios, o rio Ebro, por exemplo, que no final do ano 2000 teria caudais nesta ordem e que se espera depois virem a baixar para isto. Ou seja, não estamos só a falar de perda de capacidade por estarmos a utilizar mais água, que também vamos usar, porque mais calor vai precisar mais água à agricultura, vamos todos precisar de mais água. Estamos a falar também de uma redução significativa da quantidade de água dos rios. Isto é o Rio Jordão, não é? Em Israel, que praticamente deixa de ter água. E o Nilo, um pequeno aumento, mas todos os rios mostram um abaixamento. Bom, passado isto que é um bocadinho teórico, eu vou apresentar alguns exemplos e eu tinha aqui o cronómetro a funcionar, deixou de funcionar, não é que eu estou sem controle de tempo. Não sei se alguém me consegue dizer quanto tempo é que eu já estive a falar, mas eu já me perdi. Mas para aí 25 minutos ou 30, não é? Pronto, eu agora tenho aqui uma série de exemplos de coisas que eu acompanhei no mundo, para vocês verem os problemas e a falta de sustentabilidade na prática que está a acontecer a nível dos recursos hídricos já e o que é que nós temos que mudar. E quando chegar o fim do tempo, eu corto a apresentação em qualquer altura, se não tiver tempo de chegar ao fim, ok? Eu ia começar aqui pelo famoso Mar Aral, que um mar de água salgada no centro da Ásia, que em 1977 tinha esta água toda e que depois, vejam, 87, 98, 2006, 2010, 2014. O que é que se passou? Este lago foi praticamente seco. É curioso que este lago tinha informações por parte de cientistas que diziam que este lago era uma aberração, porque era um lago de água salgada no centro da Ásia. E como era uma aberração, e como tinha 5 ou 6 rios que corriam para ali, que era melhor fazer umas barragens, aproveitar a água dos rios antes de entrar aqui, para não se salinizar, e regar. O que foi feito aqui foi campos de algodão aqui a toda a volta. O início foi campos de algodão por todo lado. O algodão exige imensos pesticidas. O que é que aconteceu? Quando cortaram o abastecimento de água ao lago, o lago começa imediatamente a secar. Não era um lago muito profundo, a evaporação começou a atuar, começou a aparecer crostas de sal. Os cientistas nessa altura disseram, não há problema nenhum. Cria-se uma crosta de sal que fica ali no meio da Ásia. E não há problema nenhum. O que eles esqueceram foi de uma coisa, não faziam a mínima ideia que o sal que ficou lá não é um sal sólido, é um sal pulverulento, ok? Ficou em pó. E ao ficar em pó, os ventos que sopram aqui nesta zona começaram a empurrar o sal para cima das terras, salinizando tudo o que estava em redor.
Atenção, não foi só as barragens que foram feitas milhares de sondagens de água subterrânea à volta, que ajudaram a secar ainda mais depressa este lago e ajudaram a salinizar também o aquífero. O resultado disto hoje em dia é todas as pessoas andam de máscara ali há mais de 20 anos, não é? Por causa do sal, as casas, tudo cheio de salitre, etc. A incidência de câncer do pulmão aqui é 40 vezes superior àquela zona. Os terrenos agrícolas já não servem para nada, a maior parte deles estão salinizados. Atenção, não é só sal o que está naquela crosta, o que ficou na parte de cima da crosta deste mar aral foi sal com pesticidas, os pesticidas da rega do algodão que foram parar entretanto dentro do lago, e hoje em dia o que está a circular é um ar cheio de sal e pesticidas que as pessoas respiram. E cultivos aqui acabaram também. Portanto, este é um desastre em que até os cientistas colaboraram dizendo que isto não havia problema nenhum. Este é outro caso, é o Lago Chade. Se vocês forem ver à internet, encontram imensos lagos desses que já praticamente desapareceram. Este é outro. Este lago está entre 4 países, o Chade, os Camarões, a Nigéria e o Níger, e os 4 países juntaram-se e politicamente decidiram que iam explorar as águas deste lago para a agricultura. A primeira coisa que fizeram foi cortar toda a floresta que havia à volta para fazer agricultura e meter lá gado, aproveitando a água do lago e dos rios que corriam para lá. O que aconteceu, primeiro, quando cortaram a floresta, a precipitação reduziu imediatamente para metade, ok? Isto para perceber a importância do que é ter uma floresta ou ter uma zona florestada que ajuda a aglutinar as gotas de água na atmosfera e a cair chuva. Chovia 1.200, passou a chover 600. Pronto, metade foi logo embora. A seguir, sobre a exploração do recurso, levou a que isto acontecesse, não é? 63, 73, 87, 97, 2007, temos isto. Hoje em dia, não sei se existe lá ainda alguma coisa, não é? E, portanto, havia uma comunidade de pescadores de 5.000 pessoas à volta deste lago que deixaram de ter, não puderam fazer mais pesca, como havia pesca no Aral também desapareceu. E hoje em dia o que está a acontecer é uma fuga das populações aqui à volta, porque neste momento nem têm água, não têm agricultura e estão-se a mudar para outros sítios. E, portanto, durante alguns anos se sustentou uma população e agora acabou-se. Aqui há uma série de problemas, eu não vou ler isto, mas alguns problemas que eu já foquei aqui relacionados com este lago. Para não dizer que estamos só a falar da África e da Ásia, não sei o quê, vamos falar de um país como deve ser, a Austrália. Um dos maiores desastres ambientais também que existiu no mundo a nível da água tem a ver com a bacia de Murray-Darling. Se procurarem na internet tem uma série de informações sobre isto. Esta bacia tinha informações desde o final do século XIX de engenheiros na área agrícola dizendo que não era possível fazer agricultura aqui abaixo de um determinado nível, 600 metros ou qualquer coisa, porque não havia condições para isso. Mas com a Primeira Grande Guerra houve 120.000 soldados australianos morreram aqui em Gallipoli, na atual Grécia, ou na Turquia. Na Turquia. Gallipoli é na Turquia. Uma grande batalha na Turquia, 120.000 soldados morreram, e na sequência disso, estas terras foram divididas por ordens do governo australiano pelas famílias das pessoas que morreram nessa batalha. E, portanto, entregaram isto para as pessoas fazerem agricultura, numa zona em que tinham dito que não era possível, ou não se podia fazer agricultura. Resultado, passados uns anos começaram a construir-se as primeiras barragens, que começaram a cortar estes rios. Estes rios tinham imensos lagos também, tinham muitos lagos naturais. Depois, a água das barragens já não chegava, nos anos 60, 70, começaram-se a construir furos, e rapidamente os rios praticamente desaparecem. A água do mar, porque já não vinha água daqui, entrou até para aqui assim. Aqui era um estuário onde se reproduzia grande parte dos peixes que alimentavam toda esta costa aqui da Austrália, para este lado. Hoje em dia vocês não veem um peixe praticamente aqui. A National Geographic trouxe há 3 ou 4 anos uma reportagem sobre isto, confirma isso. Não há peixe em 1.000 km de costa até aqui, porque deixou de haver reprodução aqui. O peixe precisa de mistura de água doce com água salgada para se reproduzir. O peixe reproduzia-se aqui, portanto os pescadores aqui tiveram que abandonar a pesca. Aqui os lagos estão completamente secos. Criaram-se lagoas de sal, onde antes havia água doce. Enfim, uma quantidade de problemas. Isto é a população a fazer, no fundo, velórios pelo lago que desapareceu, etc, etc. O governo australiano está neste momento numa tentativa enorme de recuperar parte destes ecossistemas, parte destas coisas, mas vai ter uma dificuldade enorme. E está toda a gente com os olhos postos nisto. E se o governo australiano não consegue, como é que os outros países vão conseguir recuperar, seja aquilo que for?
eles já se contentam em recuperar com 10 ou 20% daquilo que era a bacia de Darling-Moran. Atenção que as terras estão a ser vendidas ao desbarato, é só vende-se e ninguém quer comprar. Nuvens de poeira percorrem esta zona toda e sem umidade não há nada que sobreviva. Eu peço desculpa, mas quando for o tempo, avisem-me 5 minutos antes para eu parar, está bem? Outro caso, eu estive a dar formação a iraquianos e a esta gente aqui da Palestina, etc., na Jordânia. Eu não fui aqui, mas foi um colega meu do Iraque que me contou esta história. Isto é o Shatt el Arab, uma zona extremamente úmida no sul do Iraque, na fronteira com o Irão. Uns pântanos que em 76 eram assim e que depois se tornaram nisto, ou seja, apenas resistiu destes pântanos todos um bocadinho aqui na fronteira do Irão com o Iraque. Isto é a confluência do rio Eufrates e Tigre, vocês já devem ter ouvido falar. Havia povos que viviam aqui, isto eram lagos com 60, 80 centímetros de água, e eles têm um sistema de cultura que é parecido com os astecas no México. Portanto, faziam umas paliçadas, recolhiam lodo do fundo e criavam os seus alimentos aqui, em ilhas artificiais criadas por eles, e pescavam no meio e viviam aqui. Estas comunidades tinham, portanto, uma vida deste tipo, eram uns milhares. Quando da primeira invasão do Iraque, muitos de vocês não eram nascidos nessa altura, a primeira invasão do Iraque, aconteceu que os americanos entraram até perto de Bagdá e depois voltaram para trás, desistiram. Eles entraram por aqui e tiveram o apoio destes povos. Regressaram e o Saddam Hussein, que era o ditador na altura, resolveu vingar-se destes povos. E o que fez foi construir uma série de barragens à volta disto, para evitar que a água entrasse nestes lagos. E como aquilo não era tão rápido como isso, fez umas centenas de furos à volta para rebaixar mais depressa os níveis e em pouco tempo o Shatt el Arab passou a ser isto. Estas populações migraram, grande parte dos pobres que vivem agora à volta de Bagdá vieram daqui. Tiveram que abandonar e ir para a volta das cidades pedir dinheiro, na prática, sem empregos. Quando eu lá estive há 10 anos atrás, o que é que o governo estava a tentar fazer? Estava a tentar destruir 7 barragens das que o Saddam tinha feito para tentar recuperar 10% do Shatt el Arab. Portanto, vejam bem o que é que isto é. Os níveis freáticos, os níveis dos aquíferos, neste momento, estão 20 metros abaixo da superfície. Ou melhor, estavam nessa altura, agora já devem estar mais. Portanto, já não têm contacto com o lago, qualquer água que chova ali infiltra imediatamente, o lago desapareceu. Isto é uma tentativa que eles estavam a fazer na altura, fazendo furos, captações no aquífero que está a 20 metros de profundidade, para tirar água cá para cima. Conseguiram criar ali 100 metros de água, ou 200, porque está sempre a infiltrar e a evaporar. Isto não é sustentável. Mas o engraçado é que já tinham conseguido que os flamingos voltassem aqui, mesmo para estes charcositos. Portanto, a recuperação de 10% do Shatt el Arab é o objetivo neste momento do governo iraquiano, por causa de uma asneira que se fez há uns anos atrás, por vingança política. Portanto, há muita coisa que acontece por motivos mais diversos. Isto é um caso que eu acompanhei na Jordânia. Aliás, eu estive aqui a trabalhar para a Unesco, curiosamente, neste monumento. Havia água subterrânea a entrar aqui e a destruir a base deste monumento. Eu fui lá para solucionar isto, porque tinham feito uma barragem aqui por trás que estava a meter água aqui. Portanto, nesta zona, existe apenas um aquífero. A Jordânia não tem um único rio, ok? Tem um único aquífero no sul e dali vai uma conduta de 400 km que abastece Amman, a capital a norte, e que abastece todo o país a partir deste aquífero. O que é que eu vi lá? Olivais a serem regados com esta água. Atenção que aqui não chove, portanto não há infiltração, não há recuperação deste aquífero, é água fóssil. Milho. Isto é os abastecimentos à Amman, eles controlam os níveis. Os níveis estavam a baixar 1 a 2 metros por ano neste aquífero. Isto é as captações para a Amman. E isto é a coisa mais espetacular que eu ouvi para vocês verem o que é a falta de sensibilidade e de sustentabilidade neste tipo de países. Isto é um senhor dos Emirados Árabes Unidos que comprou aqui um pedaço de terreno, fez aqui uns 10 ou 20 furos, espalhou água por todo o lado, criou aqui uma floresta, onde pôs uns animais, uns veados, e vem aqui caçar 2 vezes por ano. Portanto, isto não é para alimentação, isto é para a diversão de um senhor que tem uma casa ali em cima, um aeródromo, um helicóptero, e vem aqui caçar 2 vezes por ano. Este senhor está a gastar praticamente tanto como a capital da Jordânia, neste momento, por ano, em água subterrânea, ok? Este aquífero que estava calculado para poder abastecer a população jordana durante 800 anos, vai durar no máximo 60. Falta de sustentabilidade total, falta de sensibilidade para estas questões de água. E quando nós falamos com o governo, eles dizem não há problema nenhum. Quando isto acabar, a gente desaliniza a água do mar e enviamos para toda a população. Enquanto houver dinheiro, não é? Enquanto houver dinheiro.
Eles, neste momento, têm a sorte de ter os países à volta tudo em guerra e os ricaços de todos os países que vivem aqui, têm aqui o dinheiro, têm imenso dinheiro para fazer tudo. Se um dia acontece o contrário, esta gente fica sem água. Morre à sede, não é? Este é um bom exemplo, que também gosto de pôr aqui. A Namíbia gera muito bem os seus recursos. Isto são rios que corriam para o mar, as águas ali, cai uma chuvada ou duas por ano, chove muito pouco no deserto, mas caem chuvadas às vezes muito fortes e a água escoava em 2 dias para o oceano. O que é que eles fizeram? Cortaram os rios secos do deserto com barragens artificiais de areia, que tiraram mesmo dali, retêm as águas durante algum tempo e elas infiltram para o aquífero. E 10 km depois têm umas captações em que esta água, que aqui está toda suja, sai completamente limpa e abastece, por exemplo, aqui Soco ao Comum, que é a segunda maior cidade da Namíbia. Portanto, são experiências daquilo que nós chamamos infiltração artificial de água para recuperar os níveis aquíferos e para poder ter um futuro com água. Isto é um exemplo de Moçambique, uma zona que eu trabalhei. Aqui estas pessoas têm que descer esta barreira que está aqui para ir buscar água para beber e para lavar a roupa, e depois têm que subir com estes 20 metros agarrados a esta barreira para subir para beber água aqui em cima, para ter água cá em cima. 3 crianças nos últimos 3 anos foram comidas pelos crocodilos aqui, não é? Isto aqui é um ninho de crocodilos aqui deste lado, e portanto isto é perigosíssimo até ir só buscar água. E portanto o que estamos a fazer neste momento é furos na parte de cima para ir buscar água subterrânea ao lado e as pessoas não terem que ir lá abaixo arriscar a vida. Isto é um exemplo também em Moçambique, um poço que os portugueses lá deixaram que está a ser usado por esta população. Reparem que lá ao pé juntam-se depois os porcos, as galinhas, isto está tudo sujo aqui à volta, água altamente contaminada. Pior ainda, as pessoas não sabem disso, mas têm aqui um balde com que tiram água, que põem neste esterco aqui e depois metem lá dentro para tirar água para beber. Portanto, isto é fonte permanente de desenterias e uma série de problemas que faz com que grande parte das crianças não chegue aos 5 anos de idade. Não é? Uma falta de higiene que nós estamos exatamente a tentar evitar criando furos nestas zonas. Entretanto, na zona de Inhaminga, perto da Gorongosa, vejo um furo feito antes, pelos portugueses ainda no tempo colonial, que está desde o tempo colonial a correr para fora. Isto é artesiano, é um furo artesiano, 40 litros por segundo, que estão a desperdiçar-se para um ribeiro, nunca foram aproveitados, quando a população à volta faz quilómetros para ir a um rio. Porquê? Porque durante a guerra em Moçambique, a guerra civil, estes pontos foram, isso eu não fazia a mínima ideia, foram pontos em que os guerrilheiros e o governo tentaram tudo para que as populações não usassem, ou usassem, uns para defender a captação, outros para evitar que as populações lá fossem, colocaram minas terrestres, tem 200 metros de minas terrestres a toda a volta destes furos. E, portanto, eu fui lá com um guia por um caminho e voltei pelo mesmo caminho. É impossível chegar a estes furos, quer dizer, eles estão ali desperdiçados e andavam os suecos na altura a levantar as minas para ver se a gente consegue recuperar estes furos. Portanto, por motivos de guerra, aquela população está desgraçada e faz quilómetros a caminho dos rios a buscar água, quando tem ali um furo ao pé. Isso foi outra coisa que eu aprendi. Isto era o que estava dentro das minas. Para além da mina, tinha ainda umas latas e uns parafusos de caminho de ferro para fazer mais estrago. Eles querem que eu recupere o furo, mas eu não assumi isso porque eu tenho medo de ir ali. Mesmo que eles te digam que tiraram as minas todas, eu não acredito. Fazer furos no outro lado, tudo bem. Isto é os sítios das minas. Tibete. Nascem aqui grandes rios, o Indo, o Ganges, nascem aqui. E o Tibete tem uma população mínima, muito pouca população. Pensa-se, estes rios estão limpinhos, não está nada. Os chineses, quando invadiram o Tibete, eles não tinham praticamente esgotos em casa. Os chineses fizeram esgotos em todas as populações, mas não construíram nenhuma estação de tratamento. Os esgotos está tudo a ser despejado para aqui. Portanto, estes rios, quando chegam à Índia, nós sabemos que estão altamente poluídos. No Tibete já eles estão completamente poluídos, já não se podem usar. Ainda por cima eles têm outra coisa, quando as pessoas morrem, eles retiram-lhes a carne e despejam a carne e os ossos esmagados aqui. E, portanto, também os próprios mortos vão parar a água, eles nem comem o peixe que têm ali. Importam peixe da China depois porque não o comem porque deitam para lá os restos humanos. E, portanto, há aqui várias situações. Isto é Angola, isto é a grande lixeira dentro de Luanda, que agora já deixou de existir, em que as pessoas tinham as suas casas em cima de uma lixeira a arder. Portanto, como aquilo já tem 30 e tal graus de temperatura, ainda tinham as casas em cima de um sítio a arder. Estes lixiviados,
A Luanda não tinha por baixo um aquífero, neste momento tem um aquífero, mas é disto. Os escoamentos das lixeiras e das pessoas em casa fez com que se criasse um aquífero só de águas residuais não tratadas. Imaginem isto. Isto também é Luanda, um furo, e reparem que a pouca higiene que existe à volta leva a que estas águas praticamente sejam contaminadas em todo lado. Isto é na Índia. A ONU construiu algumas destas coisas aqui para evitar exatamente que houvesse contaminação, mas depois o que é que vemos ao lado? Isto não está a passar. Não está a querer passar. Está aqui. Mesmo ao lado, a 20 ou 30 metros, estavam os búfalos dentro de um lago de lama. Portanto, estava aqui ao lado. Portanto, não evita que isto venha aqui parar tudo dentro. Ou seja, nós quando fazemos este tipo de coisas, e em África eu tenho feito algumas coisas destas, temos de ter atenção que pomos, por exemplo, as latrinas completamente no lado oposto disto. Se nós pomos latrinas muito próximo disto, é uma desgraça. E depois os animais têm uma tentação de vir à água que acaba isto tudo por ser contaminado. Mesmo assim, ainda das melhores coisas que se vê em África é estas pequenas proteções que existem aqui à volta para evitar alguma contaminação mais direta. Outra questão importante, isto é Las Vegas, uma fotografia que tirei em 98, tinha acabado de se dar um abatimento de terrenos de 1 metro, o sol estava aqui e 2 anos antes de repente caiu para aqui. Isto tem a ver com a sobreexploração de águas subterrâneas debaixo de Las Vegas, ok? Tirou-se tanta água subterrânea que os níveis estão neste momento a 80 metros de profundidade. As areias que tinham estas águas compactaram por falta de água e ao compactarem isto abateu numa noite. Havia buracos aqui no chão com 2 metros de largo que tivemos que seguir com um guia para não cair lá para dentro. Não é? Estava a pontos de 30 metros de cortar uma das principais autoestradas de Las Vegas e eles estavam a meter aqui 2% da barragem Hoover a injetar no aquífero para ver se recuperavam aquilo e se isto não acontecia, começarem a cair casinos em Las Vegas. Acho que eles pararam aqui a coisa, deixaram de usar águas subterrâneas. Isto é a Cidade do México, algumas fotografias que eu lá tirei, outras. Eu tenho estado envolvido num projeto que tenta perceber se conseguimos infiltrar águas dentro da Cidade do México para recuperar isto. Reparem o que é que acontece às estradas com os abatimentos. A cidade, em certos sítios, já bateu 9 metros, porque extraiu-se água subterrânea e as areias, como não têm água, vão compactando. E a compactação não é assim toda de uma vez. Nos sítios compacta mais, aqui assim, aqui não, e depois isto vai torcendo. As estradas, eles vão sempre reparando. O metro é 1 bilhão por ano que eles gastam em endireitar a linha do metro, para o metro continuar a funcionar, porque todos os anos o metro começa a andar às voltas. Uma quantidade de dinheiro que se gasta nisto. Isto é México, isto é México. Isto é os estudantes da Universidade do México a estudar aqui os problemas aqui de abatimentos. Vê-se pelo lado, aquilo é Taiwan, mas sempre o mesmo problema, abatimentos. Isto é dentro da Cidade do México, e se eu não explicar isto, vocês não entendem sequer. Este é o esgoto principal, o tubo de esgoto principal da Cidade do México. Está aqui. Quando foi metido aqui originalmente, estava 4 metros abaixo do solo, ok? Com o abatimento da cidade e como eles tiveram que manter a estrutura horizontal para o esgoto continuar a correr, à medida que a cidade abatia, eles iam segurando o esgoto. E o que eles têm agora é um esgoto que estava 4 metros abaixo do solo, está 5 metros acima. Isto rebentou aqui há uns anos atrás, em 2006, acho que rebentou, ficaram 300 carros aqui de baixo e ninguém pôde viver aqui ao pé durante 3 meses que está lá ao cheio, não é? Para resolver o problema, porque rebentou aqui em cima. Neste momento estão a fazer um esgoto a 80 metros de profundidade para passar o esgoto por baixo. Estão há 10 anos a construí-lo, eles avançam 2 km e atrás o túnel já está todo torto, não conseguem, porque está a bater. E, portanto, estão com um problema que eles não sabem quando é que vão resolver esta questão. Atenção que a bacia do México é fechada. Não tem saída, não tem nenhum rio de saída sequer. Eles têm que furar uma montanha para tirar o esgoto de lá. Isto aqui eu não vou explicar, que é um bocadinho complicado, mas tem a ver com a grande pirâmide que lá estava. Está toda inclinada a 20% também devido a isso. Isto que está aqui não está direito, está assim, por causa dos abatimentos dentro da cidade. Outros problemas, chuvas ácidas no centro da Europa. Esta fotografia foi tirada na República Checa há muitos anos atrás, 2004. Hoje vão lá, já não existe isto, mas na altura havia uma indústria tremenda, não havia praticamente uma árvore com folhas em todo o centro da República Checa, o chamado Triângulo Negro. Hoje em dia a floresta recuperou, mas das 20 espécies de árvores que havia, só uma é que sobreviveu. Portanto, aquilo é uma uniformidade que deixou de haver animais e tudo isso, por causa das chuvas ácidas. Isto são fotografias que tirei em 2004 no Azerbaijão.
A frente do Azerbaijão era um campo de petróleo com... a cidade está aqui por trás deste muro, isto é o mar Cáspio, e isto são torres de petróleo, todas estas. A maior parte delas construídas ainda no século XIX, deitavam mais petróleo para aqui, isto é lagos de petróleo, do que para o oleoduto, ok? Portanto, estavam a contaminar isto tudo. A cidade está completamente diferente agora, eu sei, não sei como é que ele está agora, como é que eles resolveram este problema, mas isto era petróleo por todo o lado, em cima dos lagos salgados. Isto é o oleoduto que vai para o Irão, e reparem a quantidade de coisas que escapavam deste oleoduto. Já está inativo, agora eles têm um novo pelo norte, já não é este, que eles desentenderam-se com o Irão. Bem, eu acho que estou mesmo a acabar. As águas subterrâneas correspondem a 98% de toda a água doce do estado líquido da Terra, abastece metade de toda a água de consumo e mais de 40% de todas as áreas regadas do globo, e é um tampão crucial em áreas com stress de água. As ameaças são um decréscimo no armazenamento, como já vimos, deterioração da qualidade devido ao aumento da exploração e das atividades humanas, falta de informação, que não chega aos governos nem às entidades internacionais. A primeira vez que eu tive, há uns 5 ou 6 anos atrás, nas grandes entidades internacionais, os documentos que me apresentavam não tinham uma única vez a palavra água subterrânea. Da primeira vez, deram um papel para a mão e disseram, então ponha aí água subterrânea onde achar que tinha. Eu pus lá 30 vezes. Quando saiu, no final do dia, o papel tinha lá 7 vezes a palavra água subterrânea. Foi a primeira vez que isso aconteceu numa reunião dos organismos de bacia a nível mundial, em Fortaleza, no Brasil. 2 anos depois, quando eu volto à mesma, voltei a meter mais vezes e agora já estão umas 20 vezes ou 30 em 8 páginas a palavra água subterrânea. É assim que as coisas vão entrando, não é? Porque senão ninguém fala, ninguém sabe. A governança inapropriada dos sistemas é um dos grandes problemas da água subterrânea. E como a água subterrânea está claramente ligado também às águas superficiais, se não houver uma gestão sustentável e conjunta, o facto é que quando extraímos água subterrânea ao lado de um rio, podemos acabar com o rio. E, portanto, sem pensar nisto, não se consegue fazer nada. Eu vou terminar com aquilo que eu considero ser a grande obra da Associação Internacional de Hidrogeólogos, a criação dos primeiros mapas mundiais de águas subterrâneas, em que eu colaborei e tenho o nome aqui. São 6 mapas temáticos que já publicámos. Este é o dos aquíferos transfronteiriços e é o mapa que está a servir de base para todas as negociações a nível mundial das águas que atravessam fronteiras, ok? Quando temos um aquífero que é compartilhado por 2 países. Em relação aos rios, estão praticamente assinados todos os acordos que podiam ser assinados, exceto naquelas zonas de conflito. Em relação às águas subterrâneas, há 3 acordos escritos entre países. Por exemplo, a Namíbia explorou de tal maneira do lado dele um aquífero que tem compartilhado com o país vizinho, que quando o país vizinho começou a fazer furos já não tinha lá água. E é isto que se tenta evitar com estes acordos. O primeiro grande acordo foi o aquífero Guarani, o maior aquífero do mundo, entre o Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. E os outros 2 são na América Central, entre 2 países muito pequeninos da América Central. O resto das negociações vão muito mal. Este mapa foi aceito por todos os países do mundo, exceto por um. A Coreia do Norte disse que não tinha aquíferos compartilhados, que debaixo da fronteira deles não passa água. E, portanto, com a Coreia do Norte não nos entendemos, eles dizem que debaixo da fronteira deles não passa nada. O resto dos países aceitaram e muitos deles estão neste momento a basear, com base neste mapa, estas zonas avermelhadas são as zonas onde os aquíferos são compartilhados entre países e as negociações internacionais passam pela aceitação deste mapa. Isso é um orgulho para nós. Muito obrigado. Eu termino com umas meninas de escola primária que fazem, todos os dias de manhã, não podem assistir às aulas para ir buscar água para os colegas. E, portanto, são sempre meninas. Por isso é que os rapazes depois acabam por conseguir chegar à universidade, certas meninas nunca chegam. Eu paguei a alimentação de uma destas meninas durante 2, 3, 4 anos e quando ela tinha 13 anos desapareceu do mapa. Eu fui tentar saber o que é que se passou com a menina. Tinham-na casado. Portanto, com 13 anos, casaram-na. E, portanto, teve que abandonar a escola. E o grande problema do ensino em África, ou pelo menos aqui em Moçambique, é este. É uma questão de género também. Como são as meninas que vão à água, os meninos continuam na escola e elas todos os dias têm que ir buscar água para as crianças. Por isso eu fiz uma série de captações de água aqui, que já evita que estas meninas andem nesta vida. E atenção, aquelas bilhas que estão em cima têm 20 quilos em cima da cabeça. Eu vi uma menina com 8 anos com uma bilha destas de 20 litros, que era fechada, era uma bilha fechada. A menina andou 30 metros e caiu para o chão, não é? E estava outra senhora lá, tirou-lhe metade da água, deixou aí só com 10 litros dentro da bilha, mas depois disse para mim, quando chegar a casa, esta menina vai levar uma sova daquelas de criar bichos, porque a mãe vai dizer, então só trouxeste, fazes não sei quantos quilómetros e traz-me só 10 litros de água. E como é que isso se resolve?
Portanto, temos problemas muito mais graves que o que temos aqui em Portugal. Eu peço desculpa de não ter vindo falar tanto daqui, porque eu tenho uma perspectiva um bocadinho mais internacional, mas eu acho que também é importante perceber isto, o que é que se passa a nível mundial na área da água. Desculpem lá se ultrapassei o tempo, não faço ideia. Gostaríamos de saber se existe alguma dúvida que gostaríamos de ver esclarecida por a parte do nosso orador. Olha ali uma. Sim. Não, senhor. O senhor me disse que os rios, quando secavam, as águas infiltravam-se. Então porquê? A água move-se, ok? Atenção a uma coisa, a água é considerada um recurso geológico. A maior parte dos recursos geológicos são fixos, não é? Os diamantes, o cobre, fixos no nosso tempo. Em milhões de anos mudam também de sítio, porque a crosta também muda. Mas há um recurso geológico muito conhecido que também é móvel, que é o petróleo, certo? O petróleo move-se entre camadas, é líquido. A água é outro recurso geológico, a água subterrânea é considerada um recurso geológico que se move. E move-se à medida que precipita. Repara uma coisa, se chovesse e esta água não saísse, entrasse no terreno e não saísse para o lado nenhum, vocês começavam a ter uma inundação. Imagina uma tina com água, não é? Um alguidar. Tem lá areia dentro, vocês começam a encher e às tantas começa a subir, não é? Portanto, em algum sítio estas águas subterrâneas têm que descarregar. E elas descarregam sempre nos pontos mais baixos e descarregam nos rios. Ou seja, há uma ligação entre os dois. Como vocês viram, se nós fizermos um furo ao lado, invertemos o circuito de fluxo do rio para as águas subterrâneas, certo? E, portanto, é isso que exatamente que acontece. Portanto, há uma interação muito clara entre os rios e as águas subterrâneas. Se extrairmos demasiado águas subterrâneas, ou se a água subterrânea tiver uma nascente mais baixa que o nível do rio numa outra zona, essa água vai baixando e o rio deixa de se ver a correr. Eu tive uma experiência muito engraçada aqui no deserto do Namibe. Apareceu uma família de busquímanos ainda, daquelas que andam por lá. E os rios estava tudo seco, estava uma secura desgraçada. E eu perguntei-lhes onde é que vocês arranjam água. E ele disse-me assim, venham comigo que eu arranjo água. Foi debaixo de uma árvore, escavou 30 centímetros e encontrou água. No rio do deserto, que estava completamente seco. E eu perguntei-lhe porque é que ele escavou ali e não escavou no outro lado onde nós estávamos no rio da mesma maneira. E diz ele assim, esta árvore tem que ter a raiz sempre a menos de meio metro de água. As outras árvores têm raízes com dezenas de metros, mas esta, a raiz tem que estar sempre a meio metro de água. Portanto, eu sei onde é que ia escavar. E dizia-me ele, isso é eu e sabem os elefantes, que também só vão escavar com as patas debaixo destas árvores. Portanto, há pessoas que sabem até onde é que, a que nível é que a água subterrânea está debaixo do solo, só através das plantas, não é? Portanto, esta ligação é fundamental para perceber porque é que quando, no verão, nós não temos precipitação, há um rebaixamento geral dos níveis das águas subterrâneas e o rio passa a correr por baixo do chão. Está a ver? Se vocês cavarem muitos desses rios, se for assim no fundo e cavar um bocadinho, mesmo que não tenha água, é capaz de encontrar água aqui nos nossos rios. Se ela ainda tiver no primeiro meio metro ou alguma coisa. Às vezes está um bocadinho mais abaixo. Obrigado. Obrigado ao professor António. Bom dia a todos. Antes de mais, agradecer ao professor António por ter vindo cá e ter explicado toda esta apresentação. Agora vamos passar ao segundo convidado desta manhã, que é o Sr. João Carlos Lopes. E ele vem em representação da empresa Aqualia, que é responsável por toda a rede de água em Campo Maior. O Sr. João Carlos é licenciado em Marketing na Escola Superior de Tecnologias e Gestão em Porto Alegre e frequentou ainda um ano no doutoramento da Universidade de Extremadura, aqui em Badajoz. E antes de mais, queria agora perguntar como é que a empresa da Aqualia vai ao encontro de uma política sustentável no abastecimento da água, que é o recurso mais importante, sem dúvida. Pode vir cá explicar? Então, bom dia a todos. Agradecer o convite à professora Ruth e agradecer a presença massiva
tanto de alunos como de variedíssimas entidades aqui representadas neste momento pela sua entidade máxima no Conselho, o Sr. Presidente da Câmara. Eu começaria por dizer, a minha área não é esta área mais técnica. E tive a oportunidade de dizer ao professor António Chambel quando chegou ali que me deixou num compromisso de veras difícil. Quase tão difícil como os cenários que ele nos apresentou a nível mundial do que se está a passar com a questão da água. No que me foi pedido para vir apresentar ou para vir falar, eu foquei aqui a minha apresentação, levei o tema da sustentabilidade dos recursos hídricos para uma questão, para a questão da poupança da água. Ou seja, nós já vimos que os cenários são difíceis, acabámos de ver agora uma visão global de quase todos os continentes, em todos os sítios. Esta situação está visível e é visível também nas notícias do dia a dia e, portanto, eu direcionei então aqui a apresentação que vim fazer para a questão de poupar a água. Falarei aqui brevemente em algumas situações que o professor também falou e, portanto, vai ser aqui uma repetição, mas espero ser aqui bastante mais rápido, porque tem também menos imagens e também não os quero amassar muito e a atenção depois pode dispersar. Então, vamos ver se eu me entendo aqui com... como eu dizia, como é que podemos poupar água? Todos podemos ajudar. A água, todos sabemos, é essencial à vida. Os seres humanos não conseguem viver sem ela. Mas é também essencial para a biodiversidade, como eu pus ali em cima, a biodiversidade e o equilíbrio dos ecossistemas. Portanto, ela, além de garantir a subsistência, é fundamental, é essencial na qualidade de vida da população, também por causa das questões económicas, por causa das atividades económicas. A água no planeta existe sob 3 formas, o professor falou há pouco, existe na forma sólida em gelo das calotes polares, forma de vapor que circula na atmosfera e no estado líquido em rios, lagos, mares, massas de água subterrâneas, etc. Algumas premissas e conceitos-chave importa aqui destacar, e eu queria também destacar, nós em Portugal, de início estas entidades foram vistas com alguma desconfiança, mas eu acho que hoje em dia alguns países europeus estão a vir a Portugal beber um pouco da nossa legislação e daquilo que foi feito para, de algum modo, regular esta questão da água e da sua distribuição e da sua captação. E eu queria destacar, portanto, a Agência Portuguesa do Ambiente, a APA, vulgarmente conhecida como APA, e também a ERSAR, que é a entidade reguladora dos serviços de águas e resíduos, que de algum modo regula todas estas entidades, como a Aqualia, neste caso representada em Campo Maior pela Aqua Maior, e regula estas questões que derivam aqui da água. E como dizia, alguns conceitos-chave, nós temos aqui a gestão dos recursos hídricos, tanto superficiais como subterrâneos, tem aqui 3 princípios fundamentais. É garantir o acesso da água a todos, garantir a sua proteção por ser um bem ambiental e, de algum modo, direcionar a sua utilização para que seja cada vez mais eficiente, porque, como nós acabámos de ver, e se mais provas fizessem falta, ela é um recurso escasso e o ser humano, como em tudo o que faz, está a dar cabo a velocidades inimagináveis. Importa aqui, na minha área de atuação, dizer que, naturalmente, o utilizador do bem tem aqui um papel, através das taxas que lhe são cobradas, e esta é a parte sempre mais sensível aqui para os consumidores, tem aqui um papel fundamental
e, portanto, na compensação do uso da água, de algum modo, aquilo que se paga é o princípio do utilizador-pagador. Quanto mais água gasto, tendencialmente mais terei que pagar, e quanto menos gasto, menos terei que pagar. Isto não é propriamente aqui uma verdade lá para Alice, porque vimos que em África, coitados, não têm água para gastar e, portanto, custaria imensamente mais do que nos custa a nós aqui. Mais alguns conceitos que eu gostaria de falar e destacar. Vamos lá ver se eu me entendo com isto. Deixar-vos aqui alguns dados. Segundo a ERSAR, segundo a entidade reguladora dos serviços de águas e resíduos, que eu disse há pouco e vou passar a tratar no futuro como a ERSAR, em 2019, cada um dos portugueses gastou uma média de 189 litros por dia. Isto, presumo que muitos de nós, ao ver isto, dizem: é mentira, eu não gastei. Se formos para uma visão mais tradicional da família, a mãe em casa, quando faz a máquina, não é ela que gasta a água, ela faz a máquina da roupa ou a máquina da louça com a roupa que sujamos todos ou a louça que sujamos todos. E, portanto, mas dividido pelo número de pessoas do agregado familiar, isso daria um gasto de 189 litros por dia. Mas reparem bem, relativamente a 2018 e ao mesmo dado que era fornecido pela APA, a APA dizia que em 2018 cada português gastava 161 litros de média. E nós, um ano depois, estávamos a gastar mais quase 18%. De um ano para o outro. Dá que pensar. Depois dizer que um terço desta água, um terço destes 189 litros, é gasta nas descargas dos autocolismos, outro terço é destinado ao duche e ao banho, que são as duas atividades, portanto, aqui a atividade da higiene, que são as que mais água nos fazem gastar, e apenas 20% é utilizado na máquina de lavar roupa. E, curiosamente, nas atividades como a limpeza da casa ou a rega de plantas interiores, nós apenas gastamos 2 a 4%. Portanto, gastamos 3 a 6 litros. Ok? Fica também este dado. Agora, falando aqui no caso mais concreto, que eu vim tentar falar aqui um pouco sobre a realidade aqui de Campo Maior, aflorando aqui algumas situações. Eu tirei alguns dados, perdão, estes dados foram retirados do Sistema Nacional de Informação de Recursos Hidrográficos, portanto, é a sigla SNIRH, é um site extremamente interessante, com muitíssima informação, e se vocês estão a utilizar para estudos e para trabalhos, podem dali tirar muitíssima informação. Dizer-vos que a capacidade da barragem do Caia, a capacidade total, é de 203 hectómetros cúbicos, portanto, se quiserem em metros cúbicos, para não pormos muitos zeros, são 203 milhões de metros cúbicos, é só acrescentarem mais 3 zeros e tem os litros. Eu pus aqui a capacidade total e não retirei aqui os 10 mil e qualquer coisa hectómetros no caudal morto. Este seria um tema aqui que o professor estaria mais habilitado a falar do que eu, mas é aquele caudal que está no fundo, que tem o lodo, que tem aquelas, que está, por assim dizer, inutilizável. Depois deixar-vos aqui algumas datas, e eu propositadamente, até para não me estender muito, deixei aqui e fui aos anos-chave para a Aqua Maior e para a Aqualia em Campo Maior. Isto foi quando nós entramos, isto era o volume em setembro de 2008, e reparem sempre, até para ser depois do verão, o volume de água que a nossa barragem tinha acumulado. E, portanto, isto é a percentagem sobre a capacidade total. Em setembro de 2008, quando a Aqualia iniciou a concessão da Aqua Maior, tinha quase 90 milhões de metros cúbicos. 5 anos depois, foi um ano
situações diversas da rede e, portanto, nós tínhamos um rendimento de 61,8% ou 61,9%. Isto queria dizer que em cada 100 litros, só 61 é que nós conseguíamos faturar. E isto implica o quê? Implica custos para o serviço, que depois vêm refletidos no cliente final, como não podia deixar de ser nestas situações, e nós fomos gradualmente subindo na melhoria do rendimento. O que é que eu quero dizer? Nós fomos gradualmente comprando menos água, há situações pontuais que teríamos que ir ver aqui as razões porque foram assim, mas grosso modo nós fomos descendo e chegámos a 2020, que temos o ano completo, relativamente a 2009, nós comprámos em 2020 menos 107 mil metros cúbicos. Aqui não há só a vertente ambiental, mas há também a vertente económica, e que aqui ajuda, de algum modo, a vertente ambiental. A empresa privada está mais vocacionada para estas situações do que as entidades públicas, por assim dizer, que agora começam, de há uns anos para cá, a ter outro tipo de consciência, até outro tipo, estas entidades, a APA e a ERSAR, a isso obrigam, mas quero destacar-vos isto representa aqui uma descida de 15% ou 16% relativamente àquilo que comprávamos em 2009, com a seguinte situação, em que em 2009 nós comprávamos isto, distribuíamos este valor de 700 mil, agora compramos menos 107, ok? Aqui está mal feito porque falta este aqui, mas é este valor. Nós compramos no total menos 146, não é totalmente comprado, por isso é que eu não pus isto. Aqui seria o comprado e o captado. Se somarmos os dois, na água toda que nós adquiríamos de uma forma ou de outra, nós conseguimos baixar esse valor em quase 150 mil metros cúbicos. Daria de certeza absoluta para pôr lá um pouquinho num daqueles lagos que o professor exemplificou há pouco e ajudaria para alguma coisa. Na questão da faturação, também queria deixar esse destaque, é que nós conseguimos baixar tudo isto na compra de água e, portanto, menos custos, e conseguimos subir isto tudo nos metros cúbicos faturados e não faturados. Portanto, aqui também há algum volume de não faturado que eu propositadamente juntei para não destacar aqui. Deixar este destaque aqui neste quadro também, que tem que ver com o rendimento. Nós começámos com um rendimento de 61,87 e em 2020 tivemos 80. Mas eu queria também dizer aqui, há pouco também tinha dito em off, Campo Maior é um serviço pequeno e para o bom e para o mau, ou melhor dito, tem coisas boas e tem coisas más ser um serviço pequeno. Quando nós temos uma época de verão com muitas rupturas, isso verifica-se imediatamente no rendimento. E o rendimento vai-nos por aqui abaixo. Temos estas oscilações, muitas vezes aqui é o gato e o rato. Acontece, nós vamos à procura, melhoramos e até que somos apanhados outra vez desprevenidos e volta a acontecer e vamos à procura outra vez, e isto é um trabalho constante de andar à procura na rede, e estamos a falar só da rede de abastecimento, da água que se perde. Volto a dizer, por uma questão ambiental, mas no nosso caso, uma preocupação económica também. Toda a água que nós compramos, o nosso objetivo é que seja distribuída ao cliente final. Se não for consumida por este, que não saia das tubagens, que não saia dos reservatórios, que não saia da barragem. Porque se não a vamos usar, ao menos que não se perca. Ok? E deixar-vos também só este dado. Este mês que agora estamos a terminar, e estes dados eu dizia também, não levem a mal a repetição, há pouco em off, há 2 ou 3 dias, no final da semana passada, eu fiz os cálculos, e nós este mês estamos com um rendimento de 88%. Estamos acima da média do país, ok? Falhou-me, eu tinha esse quadro para pôr. Campo Maior está exatamente
na posição acima da média de Portugal continental, exatamente acima. Ok? Salvo erro, nós estamos com 88,76 e a média é 88,60 e qualquer coisa. E dizer-vos também que importante é que nós conseguimos comprar menos água aqui, melhorar os metros cúbicos faturados, melhorar o rendimento, tivemos uma diminuição do número de clientes, reparem bem, ou seja, estes dados são nus e crus, ou seja, isto aqui não mente. Nós temos menos clientes para faturar, o que conseguimos é faturar a mais gente, conseguimos ser mais exaustivos na procura das fraudes e das rupturas e conseguir. Mas também deixava aqui um bocadinho, este dado último como preocupante neste slide, é que em 2009 nós tínhamos uma média de metros cúbicos por cliente, e aqui estamos a falar por habitação, se quiserem. Cada agregado familiar teria uma média por ano de 90 metros cúbicos e agora tem de 95. Não tenho dados de 2001, mas subimos mais qualquer coisa, não é muito significativo, mas é de ser uns 4% ou uns 3 e tal por cento por aí. Ok? Depois, a pergunta, depois destes dados todos que vos passei aqui, é se podemos fazer alguma coisa. E como dizíamos no início, todos nós podemos ajudar. E isto é mesmo um comportamento individual. Porque se cada um de nós estiver à espera que o outro faça para fazer, não vamos a lado nenhum. Mas cada um de nós pode aportar o seu grãozinho de areia, ou se quiserem, a sua gotinha de água, e desta questão, todos termos consciência e conseguirmos, com pequenas adaptações técnicas que eu vos vou dar agora aqui de seguida, uma redução às vezes de até 50% no consumo de água da nossa casa. Ok? Vou-vos dar alguns exemplos de situações que nós usamos. Por exemplo, quando usamos o autocolismo, eu vou passar assim um bocadinho, até para ser mais... Quando nós vamos à casa de banho, muitas vezes, só para urinar, que é mesmo o termo, ok? E todos vamos. Ou só porque nos assoamos e atiramos o papelinho para a casa de banho, que utilizamos para a sanita, que utilizamos muito como balde do lixo, muitas vezes. Vocês ficariam espantados com a falta de civismo que nós encontramos quando analisamos as redes. Espantadíssimos, vocês ficariam espantadíssimos com coisas que lá aparecem. E por mais campanhas que se façam, dá a sensação que, como se paga, temos direito a fazer. E, portanto, há situações que nós não precisamos fazer descarga total do autocolismo, nós podemos reduzir o volume cada vez que carregamos no botão, se enchermos 2 garrafas de água e pusermos dentro no interior do reservatório. E reparem que eu estou a falar contra nós, porque a nós, teoricamente, interessaria a vender toda a água possível, mas temos que ter um pouquinho também de consciência, porque se chegarmos a um dia que não haja água para vender, vocês não têm para consumir e nós não estamos cá a fazer nada também. E, portanto, evitar descargas desnecessárias do autocolismo. Mas posso dar mais exemplos. Por exemplo, no banho e na utilização do banho e do chuveiro. Se tomarmos um duche em vez de um banho de imersão, reparem bem nesta proporção. Uma banheira de água cheia consome 300 litros de água. 300 litros. Nós estamos a falar que cada pessoa consome 189 por dia. Se forem tomar um banho de imersão, porque chegaram cansados a casa e vão relaxar, gastam logo todo o vosso consumo diário e mais parte de um dos vossos entes queridos. Se nós tomarmos um duche, isto passa para 1/5. E mesmo assim estamos a falar em 50 ou 60 litros. Ok? Também podemos substituir o chuveiro. Muitas vezes encontra-se muito disto no Algarve, se calhar pela escassez de água que há, utilizar chuveiros que misturem o ar à água e façam expansão e, de algum modo, com menos água, conseguimos o mesmo nível de umidade, se quisermos, no corpo. Ok? E temos poupanças até 50%. Mas podemos dar mais exemplos. Nas torneiras, devemos abrir a torneira com água corrente, no mínimo, quando estamos a lavar ou descongelar alimentos,
Ou utilizar um alguidar, encher o alguidar de água e ir descongelando na água sucessivamente os alimentos. Isso não tem problema nenhum. Na lavagem da máquina da louça ou da roupa, ou para escovar os dentes, eu contava há pouco também aqui em Sordina, à professora Ruth, eu trabalho na água e isto foi o meu filho mais novo, que vindo de uma aula na secundária, me disse: pai, então tu trabalhas nisto e estás a lavar os dentes com água a correr, por exemplo, ou fazer a barba. Quantos de vocês viram os pais, ou até vocês, fazem a barba com água a correr, por exemplo? Também é fundamental verificar que se faz o fecho correto da torneira após o uso. Se a deixarmos a pingar, dá faturas astronómicas no final do mês aos vossos familiares. Nas máquinas de lavar louça, utilizar a máquina com capacidade total, isto até as próprias marcas já vão dizendo que se faça assim. Minimizar o enxaguamento da louça é um engano. A maior parte das... Eu falo por mim. A minha esposa pré-lavava a louça antes de a meter na máquina. Quase já não valia a pena ir para a máquina. A máquina, hoje em dia, estão preparadas para... Não é para metermos lá com um bocado de osso da carne ou tirarmos tudo o que pudermos para o lixo, para o recipiente correto, e depois metermos a louça, a máquina faz a lavagem. E evita-se uma perda de água ou um gastador de água imenso. Eu, no final desta palestra, se isto for gravado, se calhar o meu diretor vai-me despedir, mas isto manda à consciência de cada um dizer estas coisas. A mesma situação, portanto, já máquinas mais modernas, com baixo consumo, gastam apenas 11 a 14 litros por lavagem, e isto também é um dos grandes meios gastadores de água nas nossas habitações. Nas máquinas de lavar roupa, a mesma coisa, a capacidade total. Há máquinas que já possuem sistemas de poupança de água, pode-se poupar até 70%, e evitar os ciclos de pré-lavagem. Aquilo é desnecessário. A roupa sai lavada na mesma e portanto, contribuímos para a poupança deste bem tão precioso. Depois, na lavagem do carro, que hoje em dia já se vai vendo pouco, e eu digo que ainda bem, porque se nós lavarmos com uma esponja e um balde, se nós molharmos o carro, fizermos a mistura e lavarmos, gastamos menos de 90% do que a água se estiver sempre a correr, se tirarmos com a mangueira, ok? Isso há estudos feitos sobre isto, eu tirei, alguns dados destes são tirados da internet, até de outros sites que não o dá a Qualia, mas vocês podem consultar estas coisas todas lá. E realmente isto sai mais barato. Isto sai mais barato. Usar as máquinas automáticas, porque hoje em dia, se nós lavarmos então com alguma frequência, se não deixarmos o carro chegar a um estado tal, com 2 euros, 10 euros a meio conseguimos lavar, e portanto fazemos e ajudamos na poupança. O que é que ainda podíamos fazer? Uma coisa que os nossos avós faziam, os meus faziam, e de alguns que eu olho para aqui também faziam, somos menos jovens, na maioria da plateia se calhar já não faziam. Mas eu lembro-me dos meus avós porem recipientes de água para recolher a água do Algeiros. E essa água regava-se a laranjeira, regava-se as rosas que estão no canteiro, e utilizava-se inclusivamente para outra coisa. Quando se lavava o quintal, depois se calhar tirava-se as folhas, varria-se o quintal e depois só no fim é que se deitava para aquela pouquinha de água para ir embora. Dizer-vos também isto, ainda que vos possa parecer uma surpresa, se calhar ao professor não, e ele até diria que isto é verdade, e é verdade. Alguns países do centro da Europa, estas águas já se utilizam para encher os autocolismos. Há pessoas que já estão a investir em circulação da água que chove, porque a água não chega, terá que ter uns filtros para não deixar passar algumas impurezas, folhas ou troços de árvore ou o que quer que seja, mas elas podem ser utilizadas para o autocolismo, e é menos essa água que se gasta da rede. Eu destacaria, porque aqui nós, e gostava de dizer isto, eu represento aqui o setor privado, e quando nós vamos a muitas conferências do Jornal Água e Ambiente, ou até de outras situações,
parece que há aqui um bocadinho a briga entre o setor privado e o setor público. E, ao fim e ao cabo, o dia que não houver água, não há para todos, e enquanto houver água, há para todos. E há coisas que o setor público também faz bem. Eu até assisti a uma delas, que eu depois vou deixar no fim, só para vocês irem bem dispostos depois para almoçar. O Ministério do Ambiente fez, em 2018, uma campanha de sensibilização para a poupança da água. Fiz um vídeo promocional que nós vamos ver e, curiosamente, vocês não se aperceberam disso. Se calhar as entidades que gerem o município aperceberam-se, mas a Aqua Maior, sendo uma entidade privada que tem o ânimo do lucro, fez campanha pela poupança de água. E esteve no nosso site também. Ou seja, desenganem-se aqueles que pensem que nós só queremos dinheiro e só vimos cá para faturar e tudo mais. Ok? Há de tudo nos dois lados da barricada e, portanto, nós aqui também dizer-vos, eu não consegui trazer as faturas porque já são de 2018 e eu já não as tenho por uma limitação de espaço no computador, mas isto é rigorosamente verdade. Nós fizemos campanha, na mensagem que mandamos na fatura, ia o apelo à poupança de água. Depois, alguns dados que eu vos ia deixar curiosos. Que eu disse curiosos? Desculpa. Eu vou-vos deixar alguns dados que se calhar vocês não faziam a mínima ideia. Isto é um estudo que eu tirei da net. Falta-me ali a fonte. Ficou no computador. Isto é o que nós gastamos em litros para produzir o que está à esquerda. E não é invenção minha. Reparem, eu aqui tenho ideia que vocês podiam gastar em tudo, não é? Até chegar um copo de leite à nossa mesa, gastaram-se 200 litros. Foi necessário alimentar o animalzinho, abastecer os pastos, lavá-lo, desinfetá-lo, caminhões, pessoas que também trabalham nesse processo, um pacote de batatas fritas, um café. Alguém tinha ideia que para beber um café são gastos cerca de 140 litros de água? Ou para comermos uma maçã, quando regamos a macieira, ou um ovo para a galinha, que parece que há de ser muito. Mas esta então, ao ritmo que nós consumimos hoje em dia, isto, ou isto, dá que pensar. E isto é realmente verdade. Isto não são dados meus, nem foi a Aquali que fez o estudo. Ok? Mas isto acontece. Isto é o gasto médio em litros para produzir cada um destes bens que vocês estão aqui a ver e que nós utilizamos. E eu quis começar por estes porque às vezes nós não bebemos... Pegando um exemplo do leite. Não bebemos o leite todo, por exemplo. E reparem bem o que ele custa a produzir. E depois, e já estou quase a terminar, deixava-vos aqui também alguns dados curiosos que entram com um pouquinho ali nos números do professor. Estes foram os que eu consegui tirar, mas eu penso que em grande modo mais milhão, menos milhão são extremamente preocupantes. 2,2 bilhões de pessoas em todo o mundo não têm acesso à água potável. Nós vimos há pouco os casos extremos das meninas em Moçambique. E 4,2 não têm serviços sanitários geridos de forma segura. Reparem bem, nós também vimos ali exemplos. E vimos exemplos, se calhar, em África, onde os aglomerados populacionais até estão mais dispersos e, portanto, há uma densidade populacional mais baixa. Mas isto passa-se em grandes cidades, como foi demonstrado. Também dizer-vos que 1 em cada 10 pessoas do mundo, e estamos a falar de cerca de 785 milhões, não têm serviços básicos. E, portanto, quando nós dizemos mal da nossa vida aqui, às vezes devíamos pensar 2 vezes naquilo que dizemos e vermos os casos como os que o professor António Chambel nos mostrou. E este, então, é extremamente impactante. 673 milhões de pessoas fazem as necessidades ao ar livre. E reparem bem, ok? Depois, eu ia passar um pouquinho por cima disto, porque o professor até referiu, falou ali na diarreia e também ajude-me, falta-me aqui o termo, na desinteria.
São problemas relacionados diretamente com a falta de tratamentos que nós vimos de efluentes e que depois se misturam nos cursos de água e depois provocam. Mas reparem bem, aqui a nível global, o professor falou que muitas destas meninas não chegavam aos 5 anos e eu consegui tirar o número de 297 mil crianças. E todos nós já fomos crianças e gostámos de ser e gostámos de ter o direito a chegar onde chegamos. Portanto, referir isto. Deixar-vos só aqui uma última, que tem sido por assim dizer, um cavalo de batalha de há 2 anos para cá, à qual associou-se a isso. Foi inclusivamente a primeira empresa a ser reconhecida com responsabilidade ambiental pela AENOR, pela Associação Espanhola de Normas sobre este tipo de situações. Eu falava nos ODS, que todos vocês já devem ter ouvido falar, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que a ONU propôs para chegarmos à Agenda de 2030 com eles o mais possível, o maior número possível deles atingidos. Este tem sido, nós temos nos associado, eu não trouxe para aqui para vocês, porque vocês já têm já são outro escalão etário, mas a Aqualem faz, por exemplo, o concurso de desenho infantil, que tenta consciencializar todos os anos para um assunto diferente do ciclo integral da água, crianças dos 8 e 9 anos das escolas do Concelho de Campo Maior. E nós fazemos sempre temáticas à volta destes temas, como digo, de 2018 para cá, para precisamente tentar que isto chegue quando nós interiorizamos fácil as coisas e depois chegamos a esta idade já adulta e tenhamos esta consciência de que temos que assegurar a disponibilidade e a gestão sustentável da água e do saneamento para todos. O acesso universal, já tínhamos falado, ou para todos. A água potável, os preços acessíveis até 2030, o bem é cada vez mais escasso e, portanto, custa cada vez mais pô-lo potável nas nossas mãos e então, se formos nós a degradá-lo, esse custo vai aumentar ainda mais e, portanto, é necessário que tenhamos toda essa consciência. A reduzir a poluição a poluição propriamente dita e a poluição dos efluentes, como o professor referiu, para melhorar a qualidade da água ou minimizar a emissão de produtos químicos e a redução da percentagem de águas residuais que não têm tratamento. Eu despedia-me agradecendo a vossa atenção, lamentando aí a falta de corrente que houve, e pedia-vos só 1 minuto, que nós temos um pequeno vídeo, que é até do Ministério do Ambiente, sobre a campanha da poupança de água, que eu não sei se vocês viram, mas fica aí, é 1 minuto e pouco, e eu pedia então ao Sr. João que... litros, vezes 10 milhões de portugueses, são 120 milhões de litros, o suficiente para as necessidades básicas diárias de 1 milhão de pessoas. Não controlamos o tempo que faz, mas podemos controlar o que fazemos com o tempo. 1 minuto por dia, vamos fechar a torneira à seca. E pronto, agradecer a vossa presença e obrigado pelo convite mais uma vez. Pode ficar aí que é para se alguém tiver uma dúvida. Ainda não é para ir, se faz favor, sentem-se. É só mais um bocadinho. Se não tiverem perguntas, já Pá, entendi. é só para saber se alguém tem alguma dúvida para esclarecer aqui com o Sr. João. Não? Aqui. Eu só gostava de fazer uma pergunta, porque eu ando há muito tempo a defender que as novas casas já devia ter sido quase obrigatório em todas as casas instalar torneiras de pedal em vez de torneiras manuais, porque dá muito mais jeito, não é? A pessoa carrega no pedal, lava os dentes, para e arranca e não tem que estar com as mãos a mexer na torneira. Para quando legislação que venha obrigar a isso? Já se utiliza em alguns restaurantes, mas eu acho que no norte da Europa já estão a utilizar isto em quase todas as casas. E se tornasse obrigatório, poupava-se imensa água. Agradecer a sua pergunta. Eu realmente não tenho uma resposta concreta para lhe dar. A legislação, aqui, digo-lhe mesmo que os privados são muito poucas vezes consultados para a legislação que entra em vigor. Nós tentamos aportar, sempre que nos é pedida a opinião, nós tentamos aportar a nossa opinião. Desconheço se colocamos esse ponto, mas no norte da Europa já fazem muitas coisas que nós fazemos. E vou-vos dar aqui 2 exemplos.
no norte da Europa, e um país que o professor falou, que foi a República Checa. Nós em Portugal contabilizamos a água que vai para tratamento, o saneamento da água residual, nós contabilizamos por uma percentagem da água que é consumida. Parte-se do princípio que se a pessoa consumiu X litros de água, ou X metros cúbicos de água, parte dessa água vai para o esgoto e vai para saneamento, vai para tratamento para as hectares. No norte da Europa, eles vão mais longe. Quando uma pessoa tapa o quintal com cimento e impede que a água se infiltre, pagam por área coberta. Se uma pessoa tiver um armazém e puser um telhado no armazém, é calculada a área do armazém e quando chove, a precipitação por metro que caiu é contabilizada como água residual que a pessoa tem que pagar. Ou dar-vos o exemplo do lixo. Em alguns países, que não é propriamente a nossa área, apesar de também tratarmos da parte do município que vai junto com a nossa fatura, alguns países do norte da Europa, as pessoas têm um cartão e quando chegam ao sítio onde vão depositar o lixo, passam o cartão que os identifica, pesam o lixo e são faturados pelo peso do lixo que estão a pôr. Eu desconheço se têm a câmara para ver se fez reciclagem ou não, mas são faturados. Nós cá, a legislação que temos é que é tudo faturado em função do consumo da água. Mas no norte da Europa as coisas estão mais evoluídas, nós apanhamos, e pode ser que essa sugestão chegue, e quando são pessoas com créditos firmados no meio, eu acredito que alguém fará sentido. Hoje até vou mais longe, já nem precisamos do pedal, quase. Já temos os sensores por infravermelhos que abrem e fecham as torneiras sem precisar dos pedais ainda. Exato, mas isso, como dizia, na resposta não somos nós que conseguimos legislar essa situação, é difícil controlar essa situação, porque depois vai da consciência de cada um, e quando vai da consciência de cada um, nós todos somos diferentes e, portanto, cada um de nós... Vi uma casa e não tinha noção que é obrigatório uma lei de 1000, troca ao passo, ter uma banheira em casa. Se tivermos mais do que uma casa de banho, somos obrigados a ter uma banheira. E hoje em dia esse tipo de legislação está obsoleta. É evidente. Porque não tem sentido, não é? Tendo em conta que estamos inclusive ainda agora vimos, não é, que tomar banho num duche é muito mais rápido, é eficaz e gastamos muito. Eu quando fui à questão da banheira, nem sequer vou, que não temos tempo hoje em dia para isso. Nós vivemos num ritmo tal que não temos tempo para isso. Quantos daqui conseguem tomar um banho de imersão? Não, acho que a nível Quando vão à piscina. de legislação temos que alterar muitas coisas. Porque eu, no meu caso, obrigaram-me, a casa de banho tem que ter um raio, porque tem que permitir a entrada de uma cadeira de rodas. Temos mais do que uma casa de banho. A casa de banho tem que permitir o acesso, não é? A alguém em cadeira de rodas. Mas depois, nessa casa de banho, é instalada uma banheira. Não dá para a pessoa tomar banho. Vou tentar ser muito rápido, que senão esta malta não almoça. Mas não podia deixar passar aqui em claro uma situação muito simples. Nós agradeço muito a intervenção da Aqual e acho que foi muito interessante para esclarecer aqui a malta mais nova. A Campeonato tem outros problemas associados à nossa barragem. Eu sou uma pessoa que segue a nossa barragem há mais de 20 anos e um dos graves problemas da nossa barragem é que ela é tripartida. Como o professor Chambel... Tripartida. Eu já explico o que é que quer dizer com isto. Como o professor Chambel dizia na relação à gestão dos recursos hídricos entre países, nós em Campeonato temos um problema que a nossa barragem é gerida por 3 municípios. E há mais de 20 anos que lutamos para tentar que essa gestão seja realmente eficaz e o que nós encontramos são uma série de incongruências em relação à gestão do domínio hídrico, com o uso, por exemplo, da pecuária na zona do limite da água, com a eutrofização da massa de água do CAIA
com lixiviantes, zonas agrícolas a montante da barragem. Estes problemas vão aumentar, obviamente, o custo da água que vocês depois tratam na estação de tratamento para ser vendida em baixa ao conceito de Campo Maior, Elvas, Monforte e Arronches. E a realidade daquele gráfico era interessante porque eu acompanho o SNIRG, sigo permanentemente o site e dá para perceber perfeitamente a grande diferença de Campo Maior com a cultura intensiva de olival, amendoal, que tem vindo a ser implementado no Conselho. Ou seja, há realmente aqui um assunto sobre o qual nós nos temos que debruçar com muita seriedade para os próximos anos em Campo Maior sobre a gestão da qualidade da água, não só pela má gestão dos terrenos agrícolas, porque Campo Maior tem terrenos agrícolas de classe A, muito bons, e por isso implementam-se cá grandes empresas na área da gestão do olival intensivo e superintensivo e amendoal, que consomem muita água. E se é preocupante o consumo de água em casa, a água que vai para regar toda esta área agrícola da Godinha e todas as zonas que a gente conhece em Campo Maior, vão abater ao perímetro do CAI. Onde é que quer chegar com isto? E para terminar, é verdade que nós, ao consumirmos menos água, estamos a retirar água do sistema de abastecimento, mas o vosso sistema é o mais controlado de todos. O sistema de regadio do CAI está obsoleto. A nossa barragem foi inaugurada em 69, se não estou em erro, e o nosso sistema de abastecimento tem perdas por todo lado. Ou seja, aquilo que a Aqualia está a dizer, e bem, e a tentar proteger, que é o interesse de não perdermos água, e ela acontece em vários sítios, no sistema de regadio é impressionante. Eu passo em montes de zonas de fuga de água do nosso canal de regadio e aquela água vem exatamente do mesmo sítio onde a gente precisa dela para beber. De modo que há aqui uma política que tem que ser consertada, mesmo porque Campo Maior tem duas barragens, uma que é do Abrilongo, que rega uma zona, e outra que rega outra, e Campo Maior precisa rapidamente de repensar o que é que estamos a fazer com esta gestão. E porquê é que eu digo isto? Porque se nós olhássemos aqueles gráficos todos os anos, e há ali ausências, nós íamos ver que o volume de baixa da barragem, ano após ano no verão, é gigante. E isso tem a ver com o uso da água que estamos a dar. Não só em nossas casas, verdade, mas se calhar essa parte é mínima relativamente ao consumo de água da barragem do CAI que estamos a fazer para uso agrícola, por exemplo. Okay. E obrigado. Obrigado. Agora, estão quase livres. Queria agradecer agora aos dois convidados por terem cá vindo e terem falado um bocado sobre o tema da água. Agradecer também à Câmara por ter cá vindo e aos outros participantes e a vocês, alunos e professores, por terem participado neste nosso primeiro evento do projeto H2O MAP. Muito obrigado a todos por terem vindo. Bom almoço. Obrigado.